Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e à nossa casa. Eu sou a Ale Eu sou o André. e hoje iremos tratar de um assunto muito interessante, que é o custo de vida aqui de Orlando. Se você já planejou vir morar aqui nos Estados Unidos, eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muito você. É isso aí, mas antes disso, se inscreve aqui no canal e dá um like aqui nesse vídeo. É isso aí, sininho e se inscreve. Antes de nós iniciarmos, é importante destacar a nossa realidade. Então, a nossa realidade é: moramos um casal. Antes de começarmos, é importante que você Peraí, eu saiba. tô sem... Galera, só que antes de começar, é importante que vocês saibam que essas despesas se baseiam na nossa realidade, no nosso estilo de vida, nas nossas preferências. Então, aqui somos eu e meu Marido, belíssimo marido. husband. Yes, não temos criança, não temos pet. E não temos filhos morando conosco, então são despesas de um casal, sem filhos, sem pet, sem criança. E vale lembrar também que a gente está aqui para estudar. Então, pode ser que a realidade de alguém que vem aqui como investidor, morar aqui, possa divergir do nosso orçamento, mas a gente acha importante estar contribuindo com vocês para que vocês possam ter uma ideia de quanto custa um casal sem filhos morar aqui em Orlando. Bora lá? Bora lá! Primeira despesa, tralalam, a maior despesa nossa é o Aluguel! O aluguel com certeza é a maior despesa para quem mora aqui em Orlando, para quem vem morar fora. E essa é uma grande dúvida que a gente teve, porque são várias opções, são vários lugares, é um valor que ele impacta de forma significativa é a no ma- nosso orçamento, né? exatamente, é a maior despesa. Então, dentro da nossa realidade, nós acabamos optando por um apartamento. Dentro de um condomínio e uma localização. Ah, isso é muito importante também falar. A localização, ela contribui muito em relação aos valores de aluguel. No nosso caso, a gente escolheu morar uma região mais centralizada, porque ela Perto fica de tudo. perto de tudo, perto de onde nós vamos estudar, da escola que a gente vai estudar, perto de locais que são interessantes para a gente passear, para a gente poder ir como shopping, outlet, e basicamente a gente consegue fazer quase que tudo a pé aqui, né? Sim, a gente está numa região bem central e, por exemplo, aqui é bem interessante para quem não tem filhos, né? Isso mesmo. Para quem não tem filhos, é interessante. É, por um outro ponto também, a questão de escola. Geralmente as pessoas quando vêm morar aqui em Orlando, eles preferem alguns outros bairros como Winter Garden, Windermere, pelo fato das escolas serem escolas com uma classificação melhor. Como nós não temos filhos, a gente não se preocupou com isso. Nós nos preocupamos na questão mesmo de despesa, porque esses lugares são mais longos, são mais distantes, as Tem pessoas, trânsito. trânsito geralmente é uma hora para vir, uma hora para voltar, e para nós não seria viável isso daí. Aqui, dentro dos lugares que nós vamos, que é escola, igreja, enfim, o tempo médio é 10 minutos, né? 10 minutos. A gente vai para o supermercado, a gente anda a pé, a gente vai para a escola em 10 minutos. Tudo aqui para nós é 10 minutos. A gente não pega trânsito nenhum. Isso também vem interferir diretamente no nosso orçamento. Se você for morar em um local mais distante, obviamente, na questão, quando nós entrarmos na parte aqui de despesa com combustível, a sua despesa vai ser maior. Exato. Lá na nossa escola, inclusive, a maioria das pessoas moram em outros lugares mais distantes. Elas demoram em torno de uma hora e meia para chegar na escola. E no nosso caso, a nossa escola é todo dia. Então, tem essa questão aí a ser considerado. Então vamos lá. Aluguel. Aqui em Orlando, o aluguel ele pode variar.
Geralmente quando você pesquisa no Google, foi o que a gente pesquisou muito no Google, ele dizia, ou no chat GPT, ele diz que varia entre 1.500 a 3.000. Só que a gente não encontrou nenhum nesse valor de R$ 1.500, porque também a gente priorizou algumas coisas. Primeiro ponto é que onde nós fôssemos morar tivesse elevador. Foram alguns critérios que quando eu estava pesquisando, eu coloquei para encontrar no apartamento. Detalhe, um site interessante para pesquisa é o Zillow. Sim, mas se você puder ter alguém que já esteja aqui em Orlando, para essa pessoa poder visitar o local e te passar maiores informações, é muito importante. No nosso caso, a gente teve o auxílio do nosso amigo Marcão. Sim, eu busquei na internet, então eu vou explicar como é que foi o nosso processo, tá? Sim, Então eu jogava lá no Google apartamento novo e eu buscava também que tivesse os primeiros meses free, porque é uma condição. E isso acontece com apartamentos novos, só que tem esses 1 ou 2 meses free. Dentro disso, dentro da região, então era apartamento novo, com 2 meses gratuito, que tivesse elevador. lembrando que essa questão dos 2 meses gratuitos, eles dão duas opções. Ou você utiliza esses 2 meses gratuitos, ou você pode abater esse valor nas demais parcelas, porque geralmente um contrato é um contrato de 12 meses. De 12 Então você meses. também é uma forma de você poder reduzir a questão do valor. Nós, a princípio, chegando aqui, optamos por diluir nas parcelas mensais, mas quando nós chegamos em Orlando, a gente decidiu usar esses 2 meses, né? Agora a gente acabou optando para a gente fazer um caixa com o valor desses dois aluguéis aí, que a gente, que seria diluído, né? A gente acabou poupando esses valores. Estamos no primeiro mês, né, que não É. pagamos o aluguel. Como funciona aqui? Quando você chega, você tem que pagar o primeiro aluguel nesse sistema que nós temos dos 2 meses gratuitos. Você tem que obrigatoriamente pagar o primeiro mês de forma integral. Então, o que nós vamos passar aqui para vocês, é o que nós investimos, nós gastamos com o primeiro mês, que é o que a gente vai ter para o resto do ano, estando aqui em Orlando. Então, nós tivemos que pagar o valor integral. Lembrando que junto com o valor integral vem algumas taxas, entre elas Eu não sei, amor. internet, taxa de coleta de lixo, taxa de manutenção do condomínio, taxa de entrega de pacotes, Você vai né? passar o valor Essa, total essa já, né? taxa de. É Porque isso. vem tudo, né? Isso, eu tenho o valor total aqui. Para que todos os serviços possam funcionar com E excelência. é Então, obrigatório, não tem como falar. Eu fui lá tentando tirar esse da package lá da entrega, mas não, é não, obrigatório. é regra. É Todo regra. mundo paga todas as taxas. No nosso caso, vale a pena, porque o nosso condomínio é um condomínio muito legal. A A gente gente gosta. escolheu aqui no Livan, no Grand Nacional. É muito legal porque ele oferece café gratuito de manhã, ele tem uma infraestrutura Tem legal, tem academia. academia, Parece tem que a gente está no piscina. hotel. Às vezes eu vou falar daqui, eu falo, vamos lá para o nosso hotel. Exatamente. Então, não é um dos locais mais baratos, mas dentro das nossas pesquisas ele foi Foi um preço ok. ok. Por ser novinho, nunca ninguém havia usado geladeira, fogão. São várias coisas. Eu acho que esse vídeo vai demandar mais falar sobre o apartamento, que é a coisa mais complexa aqui. Aqui, por exemplo, se queima uma luz. Se o filtro da geladeira vence, eles vêm, eles fazem todo o reparo. Então tudo isso e isso é importante contabilizar, porque nós não temos despesas com o apartamento. É, Qualquer problema que tiver, então é importante, porque às vezes você aluga um apartamento de uma pessoa física, apesar que isso é uma regra de locação aqui dos Estados Unidos, mas você pode ter despesas. Uma coisa que a gente não optou, casa, porque você tem uma despesa maior com jardinagem, com manutenção. Época de furacão pode ser que aconteça alguma avaria. Então, nós aqui nesse condomínio, onde nós escolhemos morar, nós estamos tranquilos em relação a despesas adicionais.
Exato. E detalhe, né, este apartamento é um apartamento de 2 quartos. 2 quartos. Nós optamos também por um apartamento de dois Porque a quartos. gente gosta de receber gente. E a gente tem os nossos filhos que ficaram no Brasil. Então, quando eles vêm nos visitar, a gente tem uma condição de poder recebê-los aqui. E também, por uma coisa muito importante, temos 2 closets separados. Temos 2 banheiros, Mas esse 2 é um assunto closet. para um outro vídeo, A gente como vai nós. mostrar o co- apartamento nesse vídeo ou não? Hoje não. Não? Como nós mobiliamos o nosso apartamento. Ah, isso é É um outro muito vídeo. Vamos lá. importante. O valor do aluguel do nosso apartamento é de R$ 2.546,99, tá? Mas desses R$ 2.546,99, 2.385 é o aluguel e 161,99 são as taxas. Então, no nosso orçamento, o que mais impacta no nosso orçamento é o apartamento. Sem Então, sombra de se dúvida. você quer, né, pretende vir, depois a gente pode até colocar a descrição aqui do Livano, você pode pesquisar e vir. Lembrando que desse valor nós temos 2 meses de aluguel gratuito. Detalhe, gente, se você for vir aqui no Livano, vir visitar, avisa que assistiu esse vídeo aqui e pegou o referencial E nosso. você já vai ter um descontinho com eles aí, tá bom? Vamos para a próxima despesa, que também é a segunda na escala de impacto no nosso orçamento. Que, como a gente já disse, nós viemos aqui para estudar o inglês. Exato. Nós somos, o nosso visto é um visto F1 e F2, eu sou o F1, onde o objetivo principal da nossa estadia aqui é estudar o inglês. Nós precisamos aprender o inglês. Então, a escola é algo necessário. Sim, importantíssimo. Nesse modelo de visto que nós temos, a única obrigatoriedade sou eu estudar, mas a Alessandra também optou, e aí entra também um diferencial. O F1, ele paga um valor um pouco maior e o F2 um pouco menor. É, pouca A diferença. escola que nós escolhemos estudar é a Berlitz, é uma escola super legal, que também depois nós vamos fazer um vídeo falando sobre como é a nossa escola, e os valores são F1, US$ 469, e o F2, US$ 342. Já está com material? Já está com material, totalizando US$ 811 por mês. Esse material é digital. O material é digital, então você paga por um material digital, mas é um custo que é o segundo custo mais significativo mensal que nós temos, tá? Outra coisa que as pessoas sempre têm dúvidas. Poxa, quanto eu vou gastar com alimentação? A alimentação também é muito variável de gosto, né? Mas Gosto. nós somos aqui bem Porque simples para comer. a comida aqui nos Estados Unidos, a comida, via de regra, ela não é cara. Não. Existem alguns itens que realmente são caros, como uma carne mais nobre, mas enfim, o caro daqui, ele sempre é viável, porque tem promoções, tem situações, por exemplo, vou contar uma coisa para vocês. Esse final de semana eu comprei uma peça de picanha por US$ 20. Você fala, poxa, André, mas é muito caro? Não, não é muito caro, porque pensando em dólares, é uma coisa super viável. Agora, quando nós, no que é o nosso caso, convertemos, fica um pouquinho pesado ainda, então a gente tem que sempre estar pensando Quanto à alimentação, o que eu acho caro mesmo é comer fora, ainda mais porque tem os 20% que você tem que pagar de gorjeta. que aí vai entrar numa outra A despesa que a gente melhor colocou. a gente pensa que a melhor opção é sempre comer em casa e deixar para comer fora quando é para ir com amigos, comemorar alguma data especial, mas assim, tipo aleatório. "Ai, vamos sair para comer uma pizza fora?" Não, né. Então, a alimentação, nesse caso aqui, é a alimentação de casa, as despesas com supermercado. Sim. Nessa despesa alimentação, a gente também coloca as coisas que a gente precisa de utensílios, tudo que é comprado em um supermercado, a gente, para uso na casa, eu coloco nesse item alimentação. Que De tá também produtos de limpeza, né. produtos de limpeza também, que
de forma geral, é o custo de manutenção das coisas aqui da casa, Que a tá? gente optou, nesse caso, por se associar ao Costco. Então, a Sim. maioria das nossas compras são toda quinta-feira, quando a gente sai da escola, a gente sai da escola e vai para o Costco e faz a comprinha semanal. A nossa compra ela é semanal porque a gente entende que fica mais fácil para controle, evita desperdício de comprar mais e assim, um conselho que eu dou para quando você for fazer compras para a semana, primeiro, vá alimentado, porque senão você compra o que não precisa. E também os Estados Unidos ele é muito tentador a você comprar é, alimentos, guloseimas, que não vão te fazer bem no futuro, não é verdade? Ah, é uma alegria comendo e depois outra para perder. Mas eu queria falar um detalhe: se você tem medo a respeito da comida, da alimentação, de não se adaptar, aqui pertinho da gente, que dá para ir a pé, inclusive, tem um supermercado chamado Seabra. Que às vezes, quando a gente quer algum produto brasileiro, como a farofa, né? Que a gente Sim. ama aquela farofa ali, a gente vai no Seabra. Então, é para ficar tranquilo caso você more aqui. Dependendo da região que você escolher morar, já pesquisa se tem algum supermercado brasileiro perto. Por exemplo, Média também você encontra lá, né, amor? Que não tem É. no supermercado americano, enfim. Ele é um supermercado um pouco mais caro do que o Costco ou do que alguns outros supermercados, mas ele tem alguns produtos que você não encontra em lugar nenhum e faz falta. Faz falta. Por exemplo, eu amo farofa, a Alessandra ama farofa, então a gente sempre tá indo lá comprar alguma coisa, mas também não é muita coisa não, não é muita diferença no valor não. De alimentação, no primeiro mês nós gastamos R$ 543,53. Opa, reais não, quinhentos e Se quarenta fosse e real, três tava bom, hein? dólares. Lembrando que eu não lembro se eu falei reais na questão do aluguel. O aluguel é US$ 2.546. Sempre dólar, gente. A nossa programação era para ser US$ 500. Mas como eu disse, que nesse primeiro mês nós temos que comprar produto de limpeza, nós temos que comprar vassourinha para usar na casa, enfim, várias coisas, a gente acabou extrapolando um pouco o nosso teto de gasto aí em alimentação em casa. Mas, detalhe, o Costco ele vende tudo em muita quantidade. Por exemplo, a gente está com um monte de papel higiênico, né? Saco de lixo também. Agora que eu abri o primeiro saco de lixo daquele combo grandão lá, gigante. O produto para lavar roupa, o sabão em pó também, negócio é gigante. Nós Então, estamos há 2 meses aqui, ainda não foi nem metade. é em quantidade. Por isso, assim, nos outros meses a gente tem certeza que vai começar a ter um lastro. E acaba optando por comprar outra coisinha também, né? Sim, sim, dá opção. Vamos lá. Outra coisa que as pessoas têm dúvida, a questão de água e luz. Água e luz. Água e luz, ela funciona aqui. Nos Estados Unidos tem três concessionárias, basicamente. A nossa concessionária, ela exige alguns, é por região. Então, se você for morar na região de Kissimmee, vai ser uma concessionária. Na região aqui do centro de Orlando, a gente mora em Orlando. Tem o Downtown Orlando, a gente mora em Orlando. É uma outra concessionária e assim por diante. A nossa concessionária, para instalar a luz, para ativar a nossa conta de luz, ela requereu um valor de depósito de US$ 400. Para quê? É uma segurança. Como a gente chegou agora nos Estados Unidos, eles não nos conhecem, então eles têm que ter uma segurança, pelo menos, para garantir um recebimento do que nós fomos usar. Esse valor depositado a gente não contabilizou como despesa aqui, por quê? Porque é um valor que vai ser ressarcido assim que a gente mudar ou for para outro lugar. O que nós consumimos de água e luz, que essa concessionária ela cobra os dois juntos, nesse mês foi US$ 88. Lembrando que o ar-condicionado fica ligado, ou o aquecedor fica ligado o tempo todo. Então, esse é um custo que ele tende a variar no verão, porque a gente consome mais a questão do ar-condicionado com o calor. Sim. Então,
fora essa despesa que a gente está passando para vocês, esses US$ 400 foi uma reserva que a pessoa tem que vir já, fora a despesa mensal, essa reserva de US$ 400, né? Eu costumo dizer que fora a despesa mensal, você tem que ter na cabeça de ter no mínimo um valor de uns US$ 5.000 para você poder usar em algumas despesas pontuais e você não ficar desprevenido. Até para comprar alguma Para coisa, um comprar alguma móvel, coisa, você né? vai precisar mobiliar sua casa. O que nós estamos falando hoje nesse vídeo é único e exclusivamente despesas mensais. Depois a gente vai falar sobre quanto a gente gastou para comprar o carro, quanto a gente gastou para mobiliar a nossa casa, que forma nós mobiliamos a nossa casa. Então eu estou colocando aqui somente as despesas do dia a dia, tá bom? Outro detalhe também a respeito disso é que quando a gente veio, a gente precisou alugar um carro, ficar com o carro até a gente comprar, que também foi uma despesa extra. Então, mas isso a gente não está colocando aqui nessa Não despesa estamos falando sobre isso, nem do, do, hotel, do, nem do nada. primeiro mês, porque o intuito. Peraí, que deu um negocinho aqui. O intuito nosso aqui é somente passar para vocês qual a despesa ordinária. Essas são as Exato. despesas que nós vamos ter durante todo o ano. Eu pesquisei bastante e as pessoas falam: olha, vai ser assim, assado. Então, quando a gente teve o primeiro mês com as despesas ordinárias do ano inteiro, então a gente já sabe, já tem confiança para poder passar para vocês uma noção de um casal quanto que tem de despesa. Só para trazer a informação, nós chegamos aqui dia 17 de janeiro e hoje é dia 18 de março. 18 de março. Então faz 2 meses, janeiro, fevereiro, março. Isso aí, 2 meses, justamente. Outra coisa, é questão do seguro do carro. Nós optamos a fazer o seguro do carro e pagar à vista o seguro do carro. O seguro do carro aqui ele é semestral. Então, a gente fez os cálculos e tinha um desconto numa média de US$ 300 pagando à vista. Então, olha a importância de você ter um caixa para você poder fazer esses pagamentos. Lembrando que é semestral. Então, de 6 em 6 meses, você vai ter que pagar esse valor. O valor do nosso seguro, ele ficou em US$ 1.132 para pagamento à vista. Então, a gente já pagou, mas nós já estamos nos programando para o próximo, para a partir de julho, já renovar esse seguro aí, porque aqui ninguém anda sem seguro. É obrigatório, não tem jeito. Então, nós Não tem IPVA, né? não, É só esse valor. é só esse valor do seguro. Então, eu não contabilizei também, mas você coloca aí uma média de US$ 200, de US$ 150 por mês. Até vou colocar aqui, para depois dar um valor meio que exato. US$ 150 por mês de seguro durante esses 6 meses. 150? É, Então tá. ou Matemática, 200. gente. US$ 200, porque daí dá 1.200. US$ 200. US$ 200. US$ 200, porque daí dá 1.200 arredondando, É tá? mesmo porque se a pessoa for parcelar, o valor é maior. Isso aí, US$ 200. Tá. Agora, qual é o próximo? Telefone. 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 Nós optamos pela operadora AT&T e quando nós fomos lá na loja, eles oferecem várias opções de telefone. Várias. Vários planos, né? Várias opções de planos, exatamente. E nós decidimos pegar o plano básico. Por quê? Porque a gente não conhece a operadora, a gente não sabe, mas o plano básico ele já nos dá ligação ilimitada, internet ilimitada. Mas um detalhe, depois vale a pena vocês saberem. Sempre que você fechar com a operadora, no mesmo dia, peça para eles bloquearem ligações internacionais. Por quê? Por quê? Porque eu não pedi, eu não sabia, e nem o vendedor sabia. E a gente fez o plano e o valor do nosso plano mensal para 2 linhas é R$ 116, US$ 116. US$ 116. Só que eu não fiz esse bloqueio. E no primeiro mês que veio US$ 200. Eu não entendi nada. Eu fui lá e perguntei, o cara falou que era
pelo fato do WhatsApp, de eu estar usando o WhatsApp, falei que o WhatsApp era dados, enfim, tive que ligar lá para falar com o atendente e ele me explicou que pelo fato de eu não ter bloqueado ligações internacionais, toda vez que eu falasse via WhatsApp, ligando para algum número fora do país e eu perdesse o sinal da AT&T, eles automaticamente não derrubariam a ligação, mas eles cobrariam como uma ligação internacional. E isso teve um acréscimo de quase US$ 100. E aí a gente conversando lá, eles fizeram um abatimento de US$ 60. Mesmo assim, a gente teve que pagar US$ 160, US$ 140, que já é uma quantia significativa. Mas o valor agora, depois que a gente bloqueamos, Bloqueamos. é US$ 116. Assim, aqui dentro de casa tem internet, né? Na escola tem internet. A gente poderia optar por não ter, se você quiser diminuir esse gasto aí. Mas eu acho que hoje em dia todo mundo tem, Eu né? não aconselho ficar sem, não, porque você precisa de um GPS para você ir para qualquer outro lugar, você precisa estar conectado. Na minha opinião, é um investimento. E tudo isso que a gente está falando são questões básicas. Você tem que ter. Tem que ter, tem que fazer parte do seu orçamento. Não aconselho você vir para cá falando assim, vou ficar sem, porque você vai passar necessidade. Você vai passar necessidade. Não tem mais barato que esse o plano, não encontramos mais barato. E eu vejo que, assim, não dá para fazer loucura, né? Dá para fazer loucura? Não dá. Eu acho Aqui, bom se programar. você está Vim você programadinho. tá num outro país, tudo é mais complicado. Bom, US$ 116, plano de saúde. Não é plano de saúde, celular. Celular. Vamos falar de seguro-saúde. Seguro-saúde, que nós não Não temos, temos. não temos. Por quê? Porque nós estamos estudando qual é a modalidade de seguro-saúde que condiz com o nosso status F1 de estudante. Existem várias modalidades, inclusive algumas que dão alguma bonificação. A gente sabe de casos de pessoas que têm o status legal aqui para trabalhar, tem o Work Permit, tem o Social Security, e eles conseguem ter um seguro-saúde muito bom, pagando um casal US$ 60 por mês. Mas não é a nossa realidade, nós estamos estudando para ver qual seguro-saúde é importante. Quando a gente E quando souber, a a gente gente vem e souber, faz um vídeo a gente para vem falar e sobre conta isso. sobre seguro-saúde, que é muito interessante isso. E muitas pessoas, nós sabemos que muitas pessoas entram no seguro-saúde em uma modalidade errada e depois eles têm um prejuízo lá na frente porque o seguro-saúde cobra toda a bonificação que ele deu por estar errado o plano de acordo com o status dele. Então, É, sempre muito importante você consultar um escritório, um advogado, alguém que possa, e principalmente o plano, que ele possa te orientar. A gente fazendo o nosso, a gente vai vir falar aqui, né? sim. Vamos lá. Gasolina. Gasolina. Gasolina é, Quanto tá o litro aí? é Você algo. lembra? Então, a gasolina, mais uma coisa que contribuiu para que a gente se associasse ao Costco é que o Costco ele tem a gasolina mais barata de Orlando. Isso não quer dizer que é gasolina ruim, gasolina boa. Então hoje, uma gasolina comum, você vai pagar em torno de 2,75 o galão. Lembrando que não é o litro, o galão é diferente, essa unidade de medida. Também vamos fazer um vídeo falando sobre essas questões de unidade de medida aqui, que é diferente. E a Premium, ela está numa faixa de US$ 3,15, US$ 3,20. Você põe a mais barata? Eu não, eu coloco sempre a de 3,20 porque Sério, amor? porque porque por incrível que pareça, essa que é a Premium, ela faz o carro consumir menos e aumenta a quilometragem. Você já Por fez as exemplo, contas? fiz as contas. A gasolina comum no nosso carro, ela faz uma média de 8,5 quilômetros com 1 litro. Essa gasolina premium, ela faz uma média de 10,5, 11 com 1 litro. Mas você já provou? Eu já provei, eu tenho testado, eu tenho feito isso Ah, daí. tem. Então, cheguei à conclusão que essa premium, além de ser melhor para o carro, evita problemas e coisa e tal, ela também melhora na questão de economia. Eu pago um pouco mais caro para encher o tanque, só que eu gasto Quanto menos. sai um tanque? Hoje um tanque
para encher um tanque, uma média de $45. 45. É, E, gente, só fazendo um adendo para não deixar passar, o Costco Pacificar é US$ 65, tá? é. O ano. O ano. É bem legal, ele tem uma série de benefícios e é bem legal. Esse mês nós gastamos $160 de combustível esse mês. Lembrando que nós viajamos, Fomos para nós Sarasota. fomos para Sarasota, nós fomos para alguns outros lugares. Então foi um mês atípico. Mas assim, também a gente não roda muito, né? Porque tudo é aqui. Aí, aí que entra a vantagem de você morar em um lugar bem localizado para suas necessidades. Nós economizamos muito durante a semana na questão de locomoção para os nossos afazeres, principalmente para a escola, e aí a gente pode também ter um lastro para poder viajar e não fugir do orçamento. Eu tinha programado $200 de, de combustível por mês e a gente está conseguindo ser pouco menos. E por último, Qual é por último? despesas gerais. Ah, despesa O que que geral. são as despesas gerais? São as despesas que a gente tem no nosso lazer, é ir num parque, é ir num restaurante, é fazer uma viagem, porque é importante você ter esse valor destinado para que você possa também desfrutar da Só sua fazer um estadia. adendo aqui. Ele falou parque, eu preciso já aproveitar para falar que a gente não fez o Annual Pass ainda, então também não vamos falar sobre isso, sobre o valor do Annual Pass, porque a gente não fez. É, Estamos aguardando aí o melhor momento, terminar de mobiliar tudo, deixar tudo redondinho. Isso é uma despesa supérflua nesse momento, né? na verdade, essas despesas que nós estamos falando para vocês são as despesas, como eu disse, ordinárias, são as É. despesas básicas para a gente viver aqui em Orlando. Essas despesas que são extraordinárias, tipo um annual pass de um parque, essas coisas, a gente precisa ter uma noção de como é a nossa vida ordinária, olhar no fechamento dos meses e ver se existe a possibilidade de a gente poder comprar um Annual Pass, de que forma a gente vai comprar um Annual É, porque Pass. mesmo o Annual Pass, ele tem duas formas, né? Então tem o mais barato e o mais caro, e a gente só vai conseguir saber isso no futuro, quando a gente tiver já tudo organizadinho com as nossas A despesas. nossa estratégia de orçamento aqui foi esperar no mínimo uns 3 meses, porque aí o orçamento realmente se consolida. Ele é um orçamento que ele já vai estar estabilizado, a gente vai saber quais são as variáveis aqui e ali, e aí sim a gente pode avançar. Eu não acho prudente você chegar aqui e você já querer comprar no Pass. Outra coisa, você querer mudar a sua mentalidade, sem entender que você não está passeando, você está morando aqui, então você não precisa ter pressa para comprar tudo. Ah, eu vou comprar aquilo, vou comprar aquilo. Não, não precisa. Se estabiliza primeiro, organiza suas contas, veja como que está o seu orçamento e aí sim depois você começa a inserir aos poucos as coisas. Por exemplo, existem gastos que fogem do nosso orçamento e aí entraram nessas despesas gerais. Nós compramos um carro, aí o carro teve alguma manutençãozinha para fazer no começo, Está então tendo alguma ainda, né? entra nessas despesas gerais. Então, para estar tudo dentro da conformidade dentro do nosso orçamento, porque não tem coisa pior que passar perrengue financeiro morando fora, né? É. Perrengue financeiro já é ruim. Imagina morando fora. Esse primeiro mês, nós tivemos de despesas gerais $626 de despesas gerais. Então, a gente saiu, a gente viajou, a gente comeu fora, nós tivemos despesas com o carro. Aí aqui também tá uma comprinha na Ross, um Five Below. Então é o que a gente pode gastar para se divertir. A nossa programação é ter $500 mês para poder se divertir sem peso na consciência. Mas como esse primeiro mês sempre tem uma coisinha a mais aqui e ali, a gente extrapolou aí em $126. Está inserido alguma coisa para casa assim de produto ou não nesse Não, o valor? produto está lá na alimentação. Será que foi mais o carro aí que pesou, não foi? Não, a gente saiu bastante, a gente foi comer em alguns lugares, a gente viajou para Sarasota, a gente, a gente, a gente teve, a gente deu veio amigos nossos aqui que a gente foi comer fora, e aí entra essa questão que a Alessandra já falou. Comer fora aqui é muito caro. É, no mínimo cem cem dólares, dólares. Com mais a gorjeta, 120. mínimo.
um casal. Então, você tem que Em um sempre, restaurante, né? e você tem que sempre pensar. É gostoso, é tudo, mas não dá para ser todo dia. Não dá pra gente ter uma rotina de comer Ou fora todo todo final de dia. semana comer fora não dá, né? Se você se programar e você quiser uma vez a cada final de semana, você consegue e ainda você fica com um lastrinho de US$ 100 aí para você fazer qualquer outra coisa. Mas aí vai de cada um. Vai da escolha de cada um. Vai de cada um. Cada um com as suas lutas. Cada um com as suas lutas. Choices. Cada um Aprendeu? escolhe as lutas que quer guerrear, né? Então, às vezes a gente está aqui, como eu disse, é o primeiro mês, a gente tá aprendendo ainda, né? Como que vive, porque o lifestyle é diferente. A vida aqui nos Estados Unidos é uma vida mais reclusa, não é uma vida de. Tem muitas coisas para você poder fazer de forma gratuita. A gente precisa ir em vários lugares aqui. A gente Exatamente. está aqui só 2 meses, né, Só dois gente? meses. Acabei de ver aqui um item que me perguntaram a respeito de cupons de desconto. Não sei, gente, não usamos nenhum cupom. Para essas despesas ordinárias não tem cupom de desconto, né? Ó, Isso acho que se for fazer a compra estratégia que a gente usou foi se filiar ao ao Costco, Costco, porque tem um desconto, o preço dele é muito o diferente. preço do Costco é muito bom. A questão é. Quase a gente não compra no Walmart. Walmart a gente foi poucas vezes. No nosso caso aqui não tem internet, porque a internet já está inclusa nas taxas que a gente paga mensal para o condomínio, mas na descrição do condomínio nós pagamos por mês de internet US$ 60. Ah, e outra 60 coisa, esse dólares. condomínio tem academia, a gente não precisa pagar academia, A gente não tem paga academia, piscina. tem piscina, enfim, nós não temos despesas adicionais. Nessas despesas gerais também está incluso um corte de cabelo masculino, que é uma média de US$ 30. A Alessandra ainda não foi. Ah, será que está incluído minha maquininha aí nessa despesa que eu comprei lá na Target para Não, pintar o cabelo? não Não? está. Isso Então daí tá. foi das reservas que a gente não contabilizou. Ah, tá. Enfim, basicamente são essas despesas, as despesas ordinárias. Existem outras despesas extraordinárias, mas a gente prefere falar em outros vídeos, tipo o preço do nosso carro, como a gente comprou o nosso carro, onde, de que forma, Até dealer para fee, indicar. dealer fee, o que é isso, como que funcionam os lugares, questão dos móveis da casa, como nós compramos os nossos móveis. Então, a gente prefere diluir esses temas para que fique algo mais fácil de se E o vídeo compreender. também não fique muito longo. Muito longo. Então, eu é isso aí. As nossas despesas no primeiro mês ficou em US$ 5.089. Dentro do que nós tínhamos previsto, nós fizemos uma previsão de ter uma despesa mensal de US$ 5.000, 4.500 a US$ 5.000. É, e estamos dentro disso. E caso haja alguma alteração, alguma mudança, a gente pretende daqui uns 6 meses vir falar de novo É como estão os verdade, acho que nossos é custos importante. com seis E meses. se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente responde e pode ser objeto de um outro vídeo. Isso Espero aí. que vocês tenham gostado. É o nosso primeiro vídeo para esse canal. Primeiro vídeo, Orlando Orlando sem sem filtro. filtro. É isso aí. Tchau, galera. Pessoal, precisando qualquer coisa, liga, manda mensagem pra gente aqui. É E é isso isso. aí. Deus abençoe. Fica com Deus. Tchau, tchau. Esse gravou. Imagina se não gravou nada. Meu Deus.